Olá pessoal, que você fala Isaías Cardoso de página Vistos Cabo Verde, e naquele vídeo de sininho você fala um bocadinho sobre autorização de residência CPLP. As pessoas que viajam recentemente para Portugal com visto de trabalho, visto de procura de trabalho, visto de estudante, está mandando mensagem, às vezes está perguntando se não te recomenda que solicita a autorização de residência CPLP. Então você fala um bocadinho sobre aquilo para ter dúvida de alguns alguém e depois, mais adiante, na desenrolar de conversa, você percebe se é viável ou não e solicita autorização de residência CPLP. Então, Portugal fazer recentemente uma alteração na lei de estrangeiros, ou chamado também de lei de imigração. E o propósito era para incorporar que os compromissos internacionais que Portugal assumiu com os Estados-membros de CPLP, ok? Na âmbito de que os acordos de mobilidade entre os Estados-membros de comunidade de países de língua portuguesa. Então, Portugal precisava e, introduz na lei de estrangeiros que os acordos que Portugal decide celebrar com os outros países dentro do contexto de mobilidade, ok? Então, e se nós queremos entender um bocadinho de história, nós hoje um card que ali de riba, que é o primeiro vídeo que eu publico ali no canal quando fala sobre acordo de mobilidade que entre os países membros de CPLP, ok? Então, e dentro de decisões que Portugal toma referente à lei de estrangeiro, foi de introduzir autorização de residência em território nacional para cidadãos nacionais de países de CPLP. Então, é aquele AR-CPLP. Então, primeira pergunta é, que é a AR-CPLP? Então, a AR-CPLP é a autorização de residência emitido a cidadãos nacionais de estados e onde é que está em vigor o acordo CPLP. E que a autorização de residência conferiu o direito de residir na Portugal, ok? Então, basicamente, é aquele que é o significado de AR-CPLP, autorização de residência CPLP. E eu sabia que os países que estão fazendo parte de países pertencentes a CPLP é Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. E outra pergunta, quem é que pode apresentar um pedido de autorização de residência CPLP? Então, naqueles documentos partilhados, ok, ali no portal Portugal, que é um portal de serviços públicos de governo português, ele está falando quem é que pode obter uma autorização de residência CPLP. Tem que ser uma pessoa que tenha apresentado manifestação de interesse junto à CEF até 31 de dezembro de 2022. Ou então, alguém titular de um visto de residência CPLP emitido a partir de 31 de outubro de 2022. Então, é que as duas categorias ali de pessoas. Ou tem uma manifestação feita e dado entrada na CEF e até 31 de dezembro de 2022, ou então vai alguém com titular de um visto de residência e vai entrar na Portugal, ou o visto foi emitido a partir de 31 de outubro de ano de 2022, ok? E algumas regrinhas que tem a ver com a questão de aquele tipo de residência, tipo, boca precisa da CEF para pedir, ele pode ser pedido online, e num período de 72 horas, esta emitiu o certidão, o certificado de residência CPLP, e a única objeção, assim, como alguém está falando, e caso a parte é que, tipo, se tiver menores envolvidos, precisa dirigir a CEF, ok? Tem que dirigir a CEF. Mas se tem menores envolvidos, poder fazer online sem nenhum problema, ok? Agora, e algumas das vantagens alguns dos direitos que titular de um AR-CPLP tem direito, tem direito à educação, ensino e formação profissional, incluindo subsídios e bolsas de estudo em conformidade com a legislação aplicável na Portugal, exercício de atividade profissional subordinada e independente,
orientação à formação e aperfeiçoamento e reciclagem profissionais, tem acesso à saúde, e acesso a direitos e a tribunais, e também tem igualdade de tratamento em matéria de segurança social, benefícios fiscais e filiação sindical, ok? Então, aquele basicamente que os direitos que você tem que pedir um AR-CPLP. Inclusive, e reconhecimento também de diploma, certificado e outros títulos profissionais para ter acesso a alguns bens e serviços públicos portugueses, ok? Então, basicamente, é que eles têm ali que é AR-CPLP. E naquele site eles têm ali de mobilidade CPLP, então ali tem que duas opções que eu posso pedir um AR-CPLP. Se você tem um visto consular emitido a partir de 31 de outubro, tem aquela opção ali. E depois, se você tem uma manifestação de interesse submetida até 31 de dezembro de 2022, então vou poder usar aquela outra opção ali. Ok, ou visto titular, ou então e manifestação de interesse. E vou fazer todo o processo online, e ter que fazer aquele cadastro, que é a documentação que está pedido, e dentro do sistema mesmo é gerado aquele documento de pagamento, 48 horas depois poder fazer aquele pagamento, depois o CEF está notificado via e-mail, você entra lá de novo, concluir aqueles passos e depois você pode emitir o certificado de residência e a autorização de residência CPLP, ok? E agora, qualquer questão envolvida naquele tipo de residência ali que tem levantado a sua atenção, ok? Senhores, vale notícias, gostem ali. Mais de 100 mil pessoas pediram autorização de residência e CPLP. E a maioria das pessoas ali, pessoas que têm praticamente uma manifestação de interesse e já em andamento na CEF, ok? Então, boa manifestação de interesse normalmente está fazendo quando entra no país, tipo, por entrar com visto de turista ou uma situação que fica ilegal. Então, por fazer uma manifestação de interesse, tu continua ali, tu espera o processo um ano, mas é um processo que praticamente dura um período de 2 anos, ok? Então, a residência e a autorização de residência CPLP pode ser como alternativa de resolver o problema rápido, ok? Em vez de esperar 2 anos, ter que manifestação de interesse ser resolvido, então, nas tantas horas de obter um documento para ser legal em Portugal, ok? E o documento fala que quando fazer pedido, será para um visto de 1 ano, com validade de 1 ano, e vou poder renovar para mais 2 períodos de 2 anos consecutivos. Ou seja, ter um período total de 5 anos e tem aquele período de 5 anos para poder pedir uma residência permanente, ok? Só que o que as pessoas que se esperavam é o que também uma das perguntas que está ali na listinha ali e que está lê apanhos que é assim: o titular de AR-CPLP tem direito a circular por todos os países Schengen? Então a resposta face às informações da data, não, ok? Então a AR-CPLP é uma autorização de residência emitida aos cidadãos nacionais de estados onde esteja em vigor o acordo sobre a mobilidade entre os estados-membros do CPLP e lista tudo que países e que confere o direito de residência em Portugal. Não existem garantias que o direito de circular pelo território de outros estados-membros por 90 dias no período de 180 dias sem nenhum tipo de visto venha a ser concedido, atendendo que o acordo de mobilidade visa promover a mobilidade e liberdade de circulação no espaço da CPLP. Então, aquele grande surpresa que ninguém sabe de esperar. Então, pessoas acham, mas tipo, você poder pedir uma residência na Portugal rápido, resolver o problema pendente, você fica legal no país, mas é que sabe esperava, mas de que é possível viajar no espaço Schengen e com visto com autorização de residência CPLP. E ainda participa de um grupo no Facebook e que tem tios brasileiros e pessoas de outras nacionalidades e de comunidade de língua portuguesa, e que as maiores reclamações é aquela, e muitos até te divulgam, tá fazendo as publicações, está falando, mas tenta viajar para tal país e uma tal companhia aérea que aceita esses embarques, ou então outros que conseguem embarcar em alguns, quando chegam na fronteira, na imigração, que deixaram o pasto, que estão lá. E depois tem que as me pergunta para mim, é porque legalmente você tem esse direito. Então, a RCPLP para o direito dentro de um Estado-membro de CPLP. E nesse caso, Portugal. Então, você tem direito a permanecer, você solicitar a RCPLP, você fica legalmente dentro de Portugal. Ele terá o direito de ir para a França, para a Espanha e tudo mais,
como se eu tivesse uma autorização de residência, que é outra autorização de residência que é através da RCPLP, ok? Então, aquele é aquela grande decepção para as pessoas, só que legalmente era aquele. E o que eu percebo que tinha as pessoas que prestam atenção, pessoas que devem saber o que se escrever na lei, tudo que estão por detrás. Logo que passar algum curso, eles entram logo, eles cambam, eles fazem tudo e tudo mais. Percebe que logo aquele dia que site cair no mesmo dia, para modo e milhares de acessos ao mesmo tempo. E em pouco tempo tem mais de 100 mil pedidos de RCPLP emitidos, ok? E depois tem uma pergunta, tem mais uma pergunta mais complicada, que está falando assim, os cidadãos da CPLP com a RCPLP durante a validade desta poderão apresentar outro período de autorização de residência previsto na lei dos estrangeiros? E a resposta é não. Então, se eu fazer um pedido de autorização de residência CPLP, enquanto ele estiver válido, então, nunca pode pedir outra autorização de residência que está constando na lei de estrangeiros, ok? Tem que ter outra autorização de residência, então nunca pode pedir. Então, tem que ficar, tipo, conforme a RCPLP, e você nunca pode sair de Portugal para nenhum país de espaço Schengen e também dentro da Europa, a não ser se tem um visto para Dubai, ok? E depois, vou poder viajar dentro de países, viajar dentro da comunidade CPLP, por ir para Brasil, por ir para Cabo Verde, para Angola, Moçambique, Guiné, tudo que esses países lá, mas aquele lá ninguém quer bem. Pessoas que focam mais na Europa, mas querem entrar a qualquer custo, só que é assim que funciona a lei, né? Agora, nossa opinião pessoal sobre aquele. Há dias, uma pessoa perguntando se não acha me deve solicitar a RCPLP. Me perguntar para onde. Eu falei, não, mas tipo, mas talvez tenha mais vantagem. Falei, bom, que tipo de visto que entra com ele? Eu falei, visto de trabalho. Eu falo, vou dar um visto que tem validade de 4 meses, ok? Então, você quando termina aqueles 4 meses, você fazer agendamento na CEF e também solicita residência na Portugal. Então, porque tem necessidade de solicitar um RCPLP sabendo que ele tem alguns empecilhos na meio. Talvez que viaje para outro país o que te permitir, tudo as coisas lá. Enquanto que vou poder entrar na Portugal, vou trabalhar normal, se vem com visto de trabalho, vou bem para o trabalho. Aquilo é que foi baixar, mas sem faz. Mas pode eu bem na primeira semana e eu estou com a ideia de ir para a França. A ideia era sair de Portugal com autorização de residência para ver família na França. Fala, é uma coisa, minha maneira de pensar em que eu consegui admitir. Okay? Talvez é a vida de cada um, o sonho de cada um, tudo que as coisas lá. Mas imagina, vou passar por todo um processo, já vem um contrato de trabalho na Portugal, pessoas estão mandando lá Cabo Verde, está solicitando visto, todo o dinheiro que está gasto, tem que chegar dentro de Portugal na primeira semana de eu querer ir para a França. Então, afinal, o trabalho ou a ideia é para a França. E até alunos, ministro também, já vi visto estudante que chega ali 2 dias, escreve a França, tudo que as cozinhas lá. E me acho uma poder fazer assim, entra, com aquele visto que entra com ele, e cumprir o período normal de 4 meses, se é para trabalho, se é para jogar trabalho, se vai estudar, mas é aquilo que tu for fazer. E depois, o CEF, normalmente, se aqui é processo, tem que ir na CEF, tem que fazer pedir na CEF praticamente 15 dias para ter uma autorização de residência. E com a autorização de residência, automaticamente, naquele outro dia para amanhã, se escreve a França, e Luxemburgo, Itália, tudo que esses países escrevam, pode ser sem nenhum problema. Pelo menos, tu ficou com a cabeça descansado, ok? Então, que ele é minha opinião sobre aquele assunto ali de autorização de residência e CPLP. Então, muitas pessoas percebem que está preocupado com tanto que entrar na Portugal. A ideia é usar Portugal como ponto de entrada para outros bandos. Ele cresceu, as pessoas estão falando. Só que nós temos que pensar, mas Portugal também sabe disso. Ok? Nós sabemos para onde. Nós sabemos quantas pessoas de outras nacionalidades que tem dentro de Cabo Verde e que também tem entre Cabo Verde com a ideia de ganhar nacionalidade na Cabo Verde para sair para outro país. Recentemente, eu tive casos de muitas pessoas, meninos descendentes de pessoas de outra nacionalidade que nasceram no Cabo Verde, mas que têm um documento para sair fora para estudar. Para modo, Cabo Verde que acredita e nacionalidade cabo-verdiana para sair para estudar na Portugal, ok? É a mesma coisa que funciona. Então, Portugal também sabe, mas os estrangeiros que entram ali com o olhar na Europa, em outros países da Europa e não na Portugal. Então,
E Portugal, sendo parte de espaço Schengen e de União Europeia, então é capaz de simplesmente fazer um tipo de acordo que te permite que todas pessoas de CPLP entrar nesse país, depois, que hoje, porque os bandos da Europa, seria Portugal que cria um problema para outros países. E porque as pessoas que entram na Portugal, que trabalham para os outros países, essa trabalho é ilegal. Esta vai trafujar lá, vai aspirin, vai aquele que luta, que arranja o documento, que se lá. Então, de certa maneira, esses são os problemas que está criado naquela questão. Talvez nós que te percebam, outra chama talvez assunto é só nós. Não, mas eu pergunto quantos brasileiros estão em Portugal. Tem quase meio milhão de brasileiros na Portugal. Ok? E cada 2, 3, 4 alguém. Eu imagino que esses meio milhão que reclamam tudo na França. Quem é responsável? Então tem que estar pensando tudo que esse aspecto que envolve aquela questão ali. Mas o nosso país também está fazendo com nossos irmãos africanos ali. Com nossos irmãos africanos. Então lembram, em 2008, antes de ir para o Brasil, e que mais tudo, lá beira de praça de Palmarejo tinha um lixeiro, lá tinha um homem lá, naquele lixeiro que deixei para casa lata, tinha um homem lá sentado, costura sapato, então tinha um sapato rachado, ainda tinha dinheiro para comprar outro sapato, não valeu para cozer mel. Então, enquanto essa coisa sapato usava a papia. Então, perguntaram para a Mauro que ele vem em Cabo Verde. E para ele queria para o Brasil, mas é meio difícil entrar no Brasil. Então, ele queria ficar no Cabo Verde tudo que anos, pelo dia se ele conseguir nacionalidade, depois pelo dia um visto pelo Brasil. Hoje? Então, sonho de alguém, nunca tem nada sobre isso. Só que tem leis que precisam ser obedecidas, porque tudo que as outras questões ali precisam ser consideradas. Então, pessoalmente, conselho que interronhos é que se nós temos um visto de procura de trabalho, visto de estudante, ou que as outras modalidades de visto de longa duração que você entra com ela na Portugal, que nós pedimos a RCPLP, nós cumprimos prazo normal, nós BACEF, nós pedimos residência, e depois nós temos liberdade, nós caminhamos naquele país de espaço Schengen que nós quiser, ok? Então, é melhor caminho, ok? Então, deixamos debaixo do vídeo que os links dizem ali, nós fazer pesquisa ali, para ler toda a informação que tem a ver com legislação, como é que funciona. Naquele site, eles têm o Diário do Comissariado para a Imigração, já tem até perguntas e respostas, que nós estamos fazendo tudo que essa pergunta feita. Aquele outro site eles têm, desculpa, de ARDE Portugal, ok? Que é portal de serviços. Ali também tem outras informações. E depois, deixamos também aquele link de site de autorização de residência CPLP, caso alguém quiser pedir, ok? Se for uma pessoa que está em outra situação, quiser pedir, pode pedir também, que tem nenhum problema, ok? E é só por questão para nós ler informação, para nós inteiro do que se trata, e depois que vem ficar meio perdido sobre o que nós devemos fazer, deixar de fazer na terra de alguém. Na terra de alguém, se essa freia que depois é lei, ok? Nós temos que obedecer. Só que a questão é que se não obedecer a lei, depois de pouco tempo, talvez pode ter perceptível demais, mas a situação está melhor, ok? Na Portugal, eu tenho o privilégio de morar ali 5 anos, cumprindo o tempo normal. Eu te pedi cidadania portuguesa e pronto. Cidadania portuguesa, por até o caminho de Cabo Verde, fica lá, ou então viaja para os Estados Unidos, para 6 meses sem precisar de visto, e depois cambia a Europa, onde é que eu querer, sem nenhum problema, ok? Então, às vezes é questão de perseverança, ok? Perseverança, espera o tempo. Isso é uma questão de tudo que te acontece nesse tempo certo, tá bom? Então é basicamente aquilo que gravávamos naquele vídeo listening. Espero que a informação te ajude-nos e que você que falamos como sempre. Boa sorte para nós tudo. Então está ali para ajudar com informação. Se você precisar de alguma informação ou dúvida, nos deixe comentário debaixo do vídeo. E depois não esqueça de que likezão no vídeo e subscreve no canal se ainda não faz. E até o próximo vídeo. Tamo junto.